Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que as pessoas, como vai estar gravado, eu não sei que hora que as pessoas vão assistir, mas agora especificamente, boa tarde. É com muita satisfação que eu queria dar início à conferência de lançamento do livro Origens do Republicanismo Moderno, do professor Newton Pinhoto de Souza, né? E antes da conferência propriamente dita, eu queria falar umas poucas palavras sobre a iniciativa que foi levada a cabo pela EDUF a partir de uma proposição feita pela professora Fabrina Magalhães, que é professora de História Moderna da Universidade Federal Fluminense de Campos, né, do Departamento de Campos. Né. Eu fico muito satisfeito porque, por essas coincidências da vida, eu havia entrado na direção da EDUF há pouco tempo e disposto a realizar algumas mudanças no catálogo da EDUF. Então, eu acho que, se eu pudesse dizer brevemente, né, pensando aqui, eu acho que eu assinalaria 3 direções que foram importantes e que a gente tem tentado imprimir na EDUF. Né? Em primeiro lugar, integrar boas obras de diferentes ramos do conhecimento e com profissionais de diferentes espaços institucionais. Ou seja, a EDUF é um lugar de divulgação do conhecimento cientificamente orientado, seja ele produzido por professores da UF, da UFMG ou de qualquer outra instituição do mundo. Então, acho que isso é um papel muito importante para uma editora universitária. Acho que, em segundo lugar, a ideia, né, de mudar era dar privilégio aos livros autorais com discussões que são mais verticalizadas e sistemáticas em detrimento das coletâneas, né, porque a qualidade dos textos da coletânea, eu já falei isso com o Luiz várias vezes, né? A qualidade das coletâneas é invariavelmente heterogênea, com artigos uns melhores que os outros, então eu acho que o livro autoral é uma boa investida para se fazer do ponto de vista editorial. Em terceiro lugar, publicar, republicar, traduzir obras que contribuam para os debates feitos na academia brasileira é uma coisa que eu considero super importante. Quando eu falo eu, naturalmente estou falando eu, mas a comissão editorial da EDUF, e eu entendo que as editoras universitárias podem assumir esse papel muito importante na ampliação dos horizontes do campo intelectual brasileiro como um todo. Né? Então, acho que a EDUF vem trilhando de modo perseverante esse caminho. Eu, por exemplo, vou anunciar aqui em primeira mão, que a gente vai publicar no início de 2021 a tradução do Momento Maquiaveliano, do John Pocock, cuja a tradução foi feita pelo professor Modesto Florenzano. A gente vai publicar também um outro livro, um livro do professor Paulo Butti de Lima, que é intitulado Democracia, a Invenção dos Antigos e o Uso dos Modernos, que foi lançado na Itália em 2019 e foi traduzido pelo professor Luiz Falcão, que está aqui, do Departamento de Ciência Política da UF. Há uma série de coisas que a gente tem feito, né? Há traduções em curso, há outras traduções, há outros livros autorais. Eu acho que esse é um direcionamento importante que a EDUF vem fazendo de modo a rever algumas políticas, sobretudo diante dos novos avanços das tecnologias e das cópias de livros como um todo. Então, eu acredito firmemente que o Origens do Republicanismo Moderno se enquadra, portanto, nesse espírito da nova EDUF, né? Por que não dizer nesse espírito humanista que a EDUF vem tentando imprimir ao seu catálogo mais aberto, mais cosmopolita,
mais integrador, né? Então, eu me lembro, eu estava falando com o Newton antes de entrar ao vivo, eu me lembro de que há 20 anos, quando eu estava iniciando os meus estudos no Departamento de História da UFMG, eu me lembro de ter lido parte do Origens do Republicanismo Moderno, cuja a primeira edição é de 2001, lançado pela editora da UFMG. Né? Então, é com muita satisfação que a gente faz essa segunda edição. Eu gostaria muitíssimo de agradecer e de cumprimentar, porque eu fui falando, não sou muito iniciado, mas eu gostaria, nesses procedimentos, mas eu gostaria também de cumprimentar o Rafael, a Fabrina, o Luiz e, sobretudo, o Newton, parabenizar todos por esse esforço em conjunto e, bom, todos devem estar ansiosos, muito mais ansiosos para ouvir o Newton do que a mim, mas então eu quero fazer uma breve apresentação do Newton, embora isso seja pro forma, porque o profissional dispensa uma apresentação dessa natureza. De todo modo, o professor Newton tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado pela École de Hautes Études en Sciences Sociales em Paris, com estágios pós-doutorais na Universidade de Paris de Diderot, na École de Hautes Études e na Universidade de São Paulo. É professor aposentado do Departamento de Filosofia da UFMG, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Bom, passo a palavra ao professor Milton Binotto, a quem eu aproveito mais uma vez para agradecer e externar meus sinceros agradecimentos e minha admiração. Muito obrigado, Milton. Agora é com você. Muito obrigado, Renato. Eu não poderia deixar de começar com os agradecimentos, né? Porque a Fabrina já há algum tempo, sempre que encontramos, falamos, ela sempre me pergunta se eu não vou, enfim, né, se eu não iria trabalhar, enfim, fazer alguma coisa para relançar o livro. Ela cansou, né, da minha falta de atividade, e é como se ela tivesse dito, deixa então que eu faço. Né? A parceria juntou-se ao Luiz, que também não gosta de muita enrolação, né, Luiz? E depois ao Renato. Então, realmente, meu agradecimento é de coração, agradecimento a esse trio, sem o qual não existiria, né, uma nova edição do livro. Então, realmente, sou profundamente grato e eternamente grato a vocês três. Eu vou, né, nós todos agora estamos ficando mais habituados, né, a fazer conferências, conversas, bancas, né, como assim, de casa. Então eu sei que a gente não deve ficar muito tempo falando, porque senão até o próprio conferencista acaba, né, se desligando. Né? Então eu vou fazer uma apresentação, né, não muito longa, e essa apresentação tem uma curiosidade, que é o seguinte: quando eu estava trabalhando para fazer o livro, a primeira edição, né, surgiu, né, uma publicação, né, de James Hunkins, que é um grande estudioso americano do Renascimento, um estudioso importante. Ele é um professor de Harvard, ele coordena a maior coleção de publicações de textos da época do Renascimento. Então, realmente é uma grande referência para todos nós. E, na época, o livro estava quase pronto, eu tinha passado um tempinho, até em Harvard, para a biblioteca, catando coisas, essas coisas, né, que a gente gosta de fazer. Quando o danado do sujeito me solta um livro com o livro quase pronto. Resultado, tive que esperar um pouquinho, né, para ler o livro e comentar e incorporar. Bom, agora, né, eu não cheguei a incorporar, mas não é que o danado me lança um livro também fundamental, né, e agora concerne mais a Fabrina, que está no meio de um livro sobre o período, sobre, né, outro dia nós comentamos, olha, Fabrina, agora é a sua vez. Você vai ter que incorporar esse novo livro do James Hunkins, porque faz parte, né, do nosso universo, concordando ou não. Então, eu resolvi um pouco, pensando, né, na histórico do livro passado e da Fabrina agora, né, essas pesquisas, começar falando um pouquinho sobre uma tese desse livro novo do Hunkins,
E eu vou adiantar uma coisa curiosa, eu tenho grande admiração e respeito intelectual por ele, mas não concordo com a tese dele. Não concordei com a tese dele de 20 anos atrás, e, de novo, não concordei com a tese. Eu queria um comentário, né? Eu vou expor com o maior respeito possível os argumentos dele. É claro que é um livro grande, não tem como expô-lo, né, na sua integridade, na sua riqueza, mas pelo menos um dos eixos da tese. Depois eu vou tentar mostrar, né, por que eu discordo. Tá? Então eu vou começar a falar do Rankin, desse livro recente, né, que, claro, não tem tradução, nem poderia, porque não deu tempo, né, de ninguém traduzir o livro em língua alguma, né, que é um livro que centra sobre a ideia da virtude política. Né? Desde sempre, a implicância do Rankin, se a gente pode falar assim, implicância no bom sentido, né, foi com esse grande estudioso judeu-alemão, que fez sua carreira, na verdade, nos Estados Unidos, que é o Hans Baron. Nós estamos aqui, né, no Laboratório de Estudos Republicanos, né? Acabei que não agradeci devidamente com a imagem, então aproveito já agradeço também, né, aos membros do laboratório pela acolhida, por essa oportunidade. Mas, digamos assim, esse Hans Baron é para todo mundo que estuda republicanismo uma referência importante, e o Rankin se alinhou desde muito cedo aos que pretendiam criticar, né, os estudos do Hans Baron, sobretudo porque, para ele e para outros estudiosos do período, né, documentos como cartas, poemas, orações fúnebres, são exclusivamente peças de retórica, que não pertencem, né, digamos assim, ao universo dos textos filosóficos ou políticos. Né? Na verdade, né, esse tipo de abordagem faz parte de um grupo de pensadores para os quais a retórica não é parte integrante ou integral da política, ou da política em sentido amplo. Então essa é a grande tese com a qual ele criticava o Hans Baron, né, o italiano, né, Eugênio Garan, porque eles tomavam esses documentos como documentos não de retórica, mas também de retórica. Ou seja, documentos teóricos são também retóricos, e o contrário também é verdadeiro. Então, digamos assim, a posição do grupo do Rankin, há 20 anos atrás, era de que não, o humanismo é, no máximo, um humanismo retórico. Né? E não, portanto, não era, né, algo a ser levado tão a sério assim. Para ele, é claro que o interesse pelo mundo político fazia parte do pensamento renascentista. Mas ele se fazia presente, segundo o Rankin, nesse novo livro, pela emulação das virtudes que constituem um cidadão, e não por uma concepção republicana da política. Esse, me parece, é o grande eixo desse novo livro. Né? Portanto, né, jogar todas as fichas na ideia, né, da formação e emulação das virtudes do cidadão, mas negando que haja uma concepção republicana da política que separaria, em alguma medida, a investigação sobre a ética da política e a política estrito sensu. É óbvio que eu sei que é impossível resumir uma tese que se espraia, né, num livro riquíssimo, de enorme valor. Mas talvez citando ele um pouquinho, pode ser que melhore, digamos assim, né, a compreensão do que ele pretende dizer. Eu cito agora o Rankin. O humanismo da Renascença italiana nasceu de um profundo sentimento de perda e nostalgia. Surgiu de um novo tipo de consciência histórica, compartilhada por literatos, homens recém-conscientes de glórias desaparecidas e presentes humilhações. Roma e a Itália já governou um vasto império, o maior e mais longevo, acreditam os humanistas, que o mundo já conheceu. Absorvendo o melhor que os gregos tinham para oferecer, os italianos construíram uma civilização extraordinária, baseada na virtude militar, numa lei comum e numa linguagem comum. Ou seja, o estudioso acredita que a melhor maneira para conduzir uma pesquisa nesse período é se deixar guiar pela noção de virtude política. Como é que ele define essa tal de virtude política? Tá? Eu vou citá-lo de novo, né, porque eu acho que isso, né, dá a ele, né, a palavra mais correta nessas horas. E ele diz o seguinte: virtude política, por analogia com ética da virtude, concentra-se em melhorar o caráter e a sabedoria da classe dominante,
com o objetivo de criar uma comunidade feliz e próspera. Vê o problema da legitimidade do Estado intimamente ligada à virtude dos governantes, e especialmente sua prática de justiça, definida como uma preferência pelo bem comum em detrimento dos bens privados. Seria seus direcionamentos ao outro, como um moderno poderia dizer. Esse é o Rankins falando. É claro que não é meu objetivo seguir em detalhes as suas análises, nem poderia sobre o período. Embora a questão esteja presente ao longo de quase todo o livro, é no capítulo 4 que ela ganha força. Por que eu escolho esse capítulo? Porque nele Rankins afirma que no século XV, duas concepções da tirania disputavam a atenção dos humanistas italianos. Tá? De um lado, a concepção, né, grega, que enfatiza o papel do caráter e do intelecto, e do outro, a concepção romana, que focava na violação do direito. Então, a tirania, de um lado, concebida pelos gregos como referente ao caráter do governante, pelos romanos como referente à relação com a lei. Ambas se misturam, ele diz, ao longo do século, mas é possível reconhecer seus traços distintivos em muitos autores posteriores à antiguidade. Ora, o que importa para nós hoje é que esse autor, Rankins, se apropria dessa distinção da Grécia e de Roma para iluminar o pensamento renascentista sobre a tirania. Em sua estratégia argumentativa, Rankins deixa de lado os medievais, embora ele o cite, né, em alguns contextos do livro, e passa diretamente a examinar o pensamento dos juristas do século XIV. Um desses juristas é Bartolo de Saxo-Ferrato, né, um jurista importantíssimo e que tem uma grande importância também para o estudo da tirania no seu tempo. Né? E segundo ele, Rankins, né, agora eu cito de novo, consequentemente, o Tratado de Tirano de Bartolos deveria fornecer ferramentas para lutar contra as formas mais sutis de tirania, que transformaram tantas cidades italianas em teatros de crueldade e de opressão. Esse caminho o leva a interpretar as análises posteriores, e aí especificamente do grande chanceler, né, Coluccio Salutati, que faz essa ponte, né, essa figura extraordinária de um homem político e de um grande erudito que faz a ponte entre o século XIV e o século XV, e que também escreve sobre tirania. Então, o Rankins vai atrás disso, né, ele vai dizer, em adição a esses argumentos legais, históricos e prudenciais, Salutati, portanto, esse homem político, também oferece o que chamamos de argumentos gregos. O que são argumentos gregos? São argumentos com base no caráter. E é por isso que ele abre a via, as portas, para uma interpretação do humanismo como um pensamento formador do caráter dos cidadãos e da forma do Estado, mas não propriamente como um pensamento político estrito sensu. Né? Bom, aí é a hora de eu entrar para dizer por que eu acho, enfim, o livro é riquíssimo, né, mas por que eu não sigo a tese do livro? Ou seja, eu defendo a tese da existência de um pensamento republicano, é isso que eu tentei fazer na primeira edição e que permanece na segunda, de um pensamento político republicano no humanismo italiano. A primeira divergência na época, né, era, no meu entender, a ideia de que, evidentemente, política e retórica são partes do mesmo ambiente. Essa ideia de que o que é retórico não é propriamente teórico e o que é teórico não pode ser retórico, me parece, né, que é um equívoco de base, que esconde uma certa concepção da política e nem sempre é, digamos, né, desnudada para o autor. Ela é dada como uma verdade estabelecida. Política e retórica não fazem parte do mesmo mundo. Ou quando fazem parte de uma prática apenas, nunca de uma teoria. Como é que eu pretendo aqui seguir o caminho sem cansá-lo, né, e aproveitando a questão da tirania? Então, eu vou fazer um percurso, é claro que não é modesto e resumido, mas um percurso em torno dessa noção da tirania para mostrar como, de fato, várias abordagens do fenômeno da tirania vão se unindo, né, para construir o que é um pensamento político sobre a tirania com Coluccio Salutati e com os humanistas posteriores.
Então, o argumento central que eu vou tentar defender é que existe um pensamento político republicano no Renascimento e que é possível, uma das possibilidades de demonstrar essa hipótese que eu estou levantando é seguir o caminho conceitual da tirania e mostrar como nós temos, na verdade, eu diria, 3 dimensões que não são totalmente separadas, mas que podem ser distinguidas e que vão, digamos, nos conduzir a um pensamento político da tirania. A primeira dimensão é a dimensão moral, né? E aí é interessante, a meu ver, né, que o Rankins tenha deixado de lado pensadores medievais sobre a tirania. Ele já começa com os pensadores do direito. Ora, o direito é, de fato, a segunda dimensão, né, do pensamento sobre a tirania, e há uma terceira dimensão, que é a dimensão política. Elas não têm que se separar, mas elas podem ser vistas, né, digamos assim, na sua múltipla composição em relação ao tempo, e podemos sim identificar um momento moral do pensamento sobre a tirania, um momento jurídico do pensamento da tirania e um momento político. Cada um desses momentos não exclui os outros momentos, mas dão preponderância a um aspecto. Tá? Então, essa é a hipótese, né, que eu vou tentar brevemente, né, demonstrar pelo menos a plausibilidade dela para vocês. E aí eu começo bem lá atrás mesmo, isso que o Rankins curiosamente não faz, né, que é voltar para um dos autores que é debatido por esse, né, por Coluccio Salutati, né, esse chanceler da passagem, que é John of Salisbury. Por que eu volto para o John of Salisbury? Só para aqueles, né, afinal não é desses autores que todo mundo lê, né? É um autor que né, a vida dele se situa entre 1120 e 1180, né? Só para localizar. Mas esse autor, ele é impressionante nessa coisa da tirania, porque ele é o autor mais claro em relação a um dos temas que, curiosamente, é um tema central no pensamento político medieval, que é o tema do tiranicídio. Né? Eu vou ler um pedacinho dele só para dar para vocês digamos assim, o gostinho do Salisbury. Ele diz o seguinte, vejam que esse é um texto medieval, hein, gente? Ele diz assim, que somente se deve adular a quem é lícito matar. Bom, esse é um pensador medieval. E que o tirano é um inimigo público. Desde logo, não é lícito adular o amigo, mas é permitido acariciar os ouvidos do tirano, porque é lícito adular aquele de quem se pode tirar a vida. E matar o tirano não é somente lícito, mas também equitativo e justo, pois o que toma a espada, pela espada deve perecer. Vocês imaginam alguém publicar esse texto hoje? Né? Seria imediatamente, né, cancelado, como se diz na linguagem atual, né, da internet. Mas esse é o texto do autor medieval. É claro que o texto retirado do contexto pode parecer chocante, né? Porque, no fundo, ele não fala exatamente, a questão não é propriamente como matar o tirano. O que ele demonstra são as relações dos governados com o governante tirânico e o fato de que elas não são, né, e não precisam ser ditadas pela confiança e pelo respeito. Porque confiança e respeito, né, são qualidades da amizade. Não se pode matar o amigo, lembra? Né? Mas não há confiança, não há nada, digamos assim, que moralmente me engaje. Portanto, o tirano pode ser morto. Ora, de alguma maneira, ele indica que o tirano é um personagem que, por seu comportamento, se afasta das leis humanas e mesmo dos valores que devem presidir as pessoas que se estimam. Porque a principal característica do tirano é a violência. Né? Diz John of Salisbury, eu cito de novo, como os filósofos já o descreveram, o tirano é aquele que oprime o povo por meio de uma dominação violenta, assim como o príncipe é aquele que governa de acordo com as leis. Então vejam que aparece já nessa descrição o elemento que nós poderíamos chamar mais tarde de jurídico. O tiranicídio é, de alguma maneira, uma ação legal, porque ele implica tanto o debate sobre o executor ou executores da morte do tirano,
quanto a perguntas sobre como decidir da legalidade do ato. Mas aí, de novo, a gente tem que tomar cuidado com anacronismos, né? Por quê? No contexto em que escreve John of Salisbury, esse é o ponto essencial, eu cito, a lei é um presente de Deus. Esse é um ponto absolutamente essencial. Um modelo de equidade, norma da justiça, imagem da vontade divina. Custódia do bem público, unidade e coesão para os povos, reguladora dos deveres, baluarte da luta contra os vícios, castigo da violência e da injustiça. Ou seja, né, a lei tem um fundamento claríssimo, e esse fundamento claríssimo é Deus. E é isso que faz com que, né, o aspecto legal deva ser submetido à lei divina. E a lei divina tem que ser interpretada de alguma maneira, né? E ela só pode ser interpretada, portanto, como imagem de Deus. Como imagem de Deus, imago Deitatis, né? É nesse sentido que o tirano, enquanto imagem da depravação, merece, na maioria das vezes, a morte. O que está, digamos assim, misturado aqui? Uma concepção política, né, que nos apavora quase até hoje, pelo tanto que ela é aberta, né? Uma consideração em torno, né, da legalidade da morte do tirano, mas, sobretudo, uma ancoragem desses dois aspectos numa moralidade superior. Uma moralidade fundada na lei divina. Então, é esse aspecto, portanto, que faz com que o eixo principal, né, aqui das considerações sobre o tiranicídio é, né, a vontade de Deus. E que, portanto, tem, né, digamos, uma dimensão moral forte. Como é que eu posso, digamos, melhorar essa percepção? Eu acho que a gente pode melhorar um pouquinho essa percepção se a gente falar um pouquinho de São Tomás de Aquino. Porque Tomás de Aquino vai ter, né, esse privilégio de ser o primeiro grande receptador, digamos, do pensamento aristotélico no plano da política. Né? Então, aí, aqueles dois elementos sobre os quais falava Rankins, né, um deles está presente, que é a herança grega. Uma herança grega que, no entanto, nós não podemos esquecer que está misturada com o contexto teológico medieval. Se nós esquecermos isso, quer dizer, o aristotélico, sim, ele é aristotélico cristão. A grande força de Tomás de Aquino é que ele consegue fazer essa união estranha aos olhos, né, de muitos, entre uma teologia cristã, portanto, um pensamento cristocêntrico, e, né, uma filosofia, né, pagã, no caso, né, e que via a relação política e moral com outros olhos. Mas, porque longe de desenvolver o tema sob essa forma usual de uma antítese absoluta, o que Tomás fez foi restituir a questão da tirania, primeiro num quadro de uma tipologia dos regimes. Porque isso é Aristóteles que o ensina. E depois restituir um quadro de regimes numa dimensão moral. Né? Portanto, ele é fiel a certos referenciais teóricos, né, que são sustentados pelos pensadores anteriores, como, por exemplo, no tocante à oposição radical entre o melhor governante, o rei, e o pior, o tirano, mas concebe isso sob o impacto de Aristóteles. Né? De novo, seria leviano tentar resumir as considerações, né, em torno disso, mas é possível observar que, sob a influência de Agostinho, a gente não pode esquecer o medo que os pensadores medievais tinham de contradizer Agostinho, né, gente? Isso para nós hoje às vezes escapa, mas, né, Agostinho era uma espécie, aquela mãezinha do Woody Allen que ficava no céu de Nova York vigiando ele, né? Agostinho foi aquele sujeito que ficava ali, né, durante muito tempo, até né, com a luz salutati, vigiando as pessoas. Né? Ele prevalecia, portanto, sob essa influência de Agostinho, uma leitura da tirania que privilegiava aspectos morais. E foi por isso que abriu espaço, né, para a questão do tiranicídio em John of Salisbury e para a incorporação moral de uma teoria dos regimes com Tomás de Aquino. A colocação da tirania com relação à ordem política, assim, é uma dupla inserção. De um lado, de uma desordem como elemento posterior de uma desestruturação, isso é um tirano,
né? E que, portanto, pode apelar por uma correção que passa a ter sentido moral, embora seja a morte do tirano. Porque quando analisa a tirania, Tomás de Aquino tem, sob os olhos, essa dupla abordagem. Aquela dos seus predecessores, que adotam o ponto de vista que consideram o tirano como um mal extremo da política, e aquela muito mais nuançada, que é a de Aristóteles, sobretudo a gente, né? Os que leram Aristóteles conhecem, né? O quinto livro, que deveria ter sido um escândalo, diga-se de passagem. Se você ler o quinto livro, de novo, tira o nome de Aristóteles e lê o quinto livro da política de Aristóteles, vocês verem. É um escândalo, porque ele literalmente ensina como conservar uma tirania. A tirania é um regime político, Aristóteles. Então, que história é essa? Vamos ler como é que esses caras vão fazendo. Né? Agora, a tirania, ao contrário, como a gente já assinalou, não presta atenção ao interesse público. O tirano só visa o que é privado. Ao mesmo tempo, ele, tirano, deve levar em conta, né, que era um regime. E é isso que é novo, digamos, é isso que é perturbador no pensamento de Tomás de Aquino. É que, digamos, a presença, né, no céu da figura do Agostinho, de quem ele tem um medo danado, né, faz com que, no entanto, ele faça uma descoberta, que é isso, que a tirania é um regime. E não apenas um regime político, é um regime moral. Por isso a tirania deixava de ser apenas um retrato do mal absoluto para ser pensado em suas variações e contingências. Se o elemento moral continua a ser importante, a ponto de Tomás retomar o tema da punição por Deus, há um elemento político que começa a se infiltrar em suas análises. Então vejam que, presente em John of Salisbury, o elemento moral temperado pelo elemento legal, em Tomás de Aquino é o elemento moral temperado já pela política. Um jeito legal, mas assim, não quero me estender, seria ler, né, os textos que nessa época chamavam-se, né, dos regime principium, por exemplo, do Egídio Romano, que eram esses textos de aconselhamento, os Speculum Príncipe, né, o Espelho dos Príncipes, que vai ter uma literatura vastíssima, que no fundo é o seguinte, resumindo muito grosseiramente, eram manuais morais que ensinavam a bem governar. De que ponto de vista? Sempre do ponto de vista da moral. É claro que tem tantos regimes princípios, né? Por exemplo, o Egídio Romano é um texto extremamente complexo, a primeira parte é dedicada à ética, né? Ensina como os governantes devem se conduzir, mas a segunda parte já trata daí agora, né? A moral é que tem precedência na compreensão desse elemento que a gente está tratando, que eu escolhi, né? É que, né, aparece, então, né, essa preponderância de um modelo de compreensão da tirania. Bom, aí vamos caminhando. Qual que é o próximo passo, então? Um modelo de preponderância do elemento jurídico. E aí, o século XIV é maravilhoso, esse é esse jurista, Bartolo de Saxoferato, mas também o Baldus Ubaldos e outros, vão então se interessar, mas que diabo, né, é esse tal de tirano desse ponto de vista. E o primeiro aspecto que Bartolo de Saxoferato, nós estamos, portanto, no século XIV, ressalta é que o tirano é aquele que exerce um domínio cruel sobre os povos e que os oprime. Né? A palavra é muito significativa para a gente, porque aqui é a opressão no texto, né? O Bartolo é angustiante, aquele que angustia. Né? E hoje é engraçado, né? Hoje nós temos uma percepção pessoal muito profunda disso. Né? Aquilo que nos angustia exerce uma violência sobre nós. Né? Então, eu acho isso super interessante. Mas essa afirmação tradicional esconde, na verdade, a preocupação do autor com os governantes que abandonam o exercício equilibrado do poder para recorrer a meios extraordinários. Então, ele pega o exemplo de Gregório I, Papa, e afirma que, num primeiro sentido, o tirano é alguém que governa de forma ilegal. É curioso, porque o que ele está fazendo? Na verdade, ele está andando para trás, porque esse é o sentido primeiro da tirania. Né? Essa posse ilegal do mando. Né? E, ao mesmo tempo, querendo fazer o quê? Dar uma linguagem jurídica para essa posse ilegal do mando. Né? De um lado, portanto, ele parece não fazer nada além do que seguir a tradição. Né?
E de outro, ele dá esse pulo, né, para a compreensão do caráter nefasto do tirano. O que ele quer saber é se a maneira de considerar a tirania, por exemplo, de Gregório I, pode ser empregada para entender o comportamento dos maus governantes. Porque o Papa havia expandido de tal maneira a definição do tirano que a dimensão política não aparecia. O Papa de Gregório I, a dimensão moral era tamanha que tudo podia ser chamado de tirano. E a gente conhece na nossa vida, né, agora contemporânea, o efeito desse alargamento dos conceitos. Quando a gente perde a circunscrição de um conceito, ele começa a dizer para tudo. Né, na minha geração, né, e assim, calcado em alguns autores, é bem entendido, mas circulou muito essa ideia de que tudo é política. Claro que os autores que defendiam essa ideia, né, procuravam estabelecer os limites disso, mas de qualquer maneira, na linguagem comum, tudo passou a ser política. Ora, evidentemente, se tudo é política, a política não tem contorno. E, portanto, não é objeto, não pode ser objeto, senão de uma metafísica. Com Gregório I, aparecia a mesma coisa, quer dizer, a tirania é tão grande que ela é objeto, né, por excelência do conhecimento moral. E é isso que Bartholdi não pode admitir. Né? Por quê? Que ele vai dizer, olha que curioso, ele vai falar, o governo tirânico é o pior. Ok, esse é o pressuposto, né, de uma abordagem moral da tirania. Ele se opõe diretamente ao melhor governo. Nós estamos nas águas plenas medievais. O tirano, pois, como mostramos, ele se opõe diretamente ao melhor governo. Está tudo calmo, né? Mas ele dá um piparote. O tirano é um governante, mesmo estando em desacordo com a lei. É evidente que lá onde não existe um governo, a palavra tirano não pode ser empregada. Ou seja, é a política se emiscuindo, né, no debate sobre, né, o caráter jurídico da tirania. A sua principal preocupação, a sua dele, Bartoldo de Saxoferato, né, e não exclusivamente, né, com a ação moral dos governantes, mas é dizer que numa reunião de homens e mulheres, se essa reunião não possuir leis, ainda que sejam informais, nós não podemos falar de uma tirania. Ou seja, essa extensão do conceito moral da tirania não serve de nada, porque ela passa a designar o mal. O mal não é objeto de uma reflexão jurídica. E, portanto, nós podemos dizer que assim entrelaça dois fios condutores. Né? O primeiro, da definição do que é, de fato, um regime tirânico. E aí, Bartoldo de Saxoferato é um jurista clássico. O que conta são os fatos. Porque ele sempre afirmou que entre o que se diz na lei e o que ocorre na realidade, o estudioso deve sempre privilegiar a realidade visível por todos. Isso tinha uma implicação direta na interpretação das questões políticas do seu tempo, porque abria a possibilidade de reconhecer como válidas leis que tinham sido estabelecidas em comunas particulares, nas pequenas cidades italianas, e não nos códigos legais do Império. Esse momento que as cidades italianas começam a se despregar de uma lei supostamente universal da Igreja e do Império. O segundo fio condutor é discutir a origem e a natureza das leis. Sem esse passo, a primeira afirmação poderia induzir o leitor a acreditar que a tirania era simplesmente um efeito da aplicação da força nas relações entre os habitantes de uma mesma cidade, e não um regime, que aponta a verdade para os limites da experiência do viver em comunidade, mas que permanece um regime da política. E é por isso que fazer uma tipologia, como ele vai fazer, dos tiranos, ele vai falar, tem os manifestos, tem os que são escondidos, tem os que são tácitos, mas o mais importante é o que eles chamam tiranos ex defectu titulo. São aqueles que governam a cidade abertamente, sem possuir a autoridade legal para tanto. E como mostra ele, isso pode acontecer, por exemplo, numa cidade fortificada, quando o oficial decide tomar o poder sem que tenha sido escolhido legalmente, sem levar em conta a obediência devida, né, à lei. Isso é importante, gente, porque isso, digamos assim, politiza e, sobretudo, dá uma dimensão jurídica da ocupação do poder pela força. Se nós pensarmos isso na modernidade e na contemporaneidade, a gente vê, né, a contemporaneidade dessas observações de um jurista do século XIV. O que eu faço para pensar, né, um poder tomado pelas armas?
Se eu fico com o modelo anterior, eu faço a condenação moral, eu posso até dizer que é lícito matar esse ocupante, mas o objeto mesmo constituído dessa maneira, ou seja, esses tiranos ex defectu tituli, não são objetos de meditação, né? De compreensão filosófica. O que o Bartolo está dizendo é o contrário. Tudo bem, moralmente é indefensável, moralmente condenáveis, mas juridicamente, como que eu enquadro isso? E é por isso que o segundo eixo diz respeito à recusa da ideia de que a força e a violência originam leis. Elas originam relações políticas. Elas podem, no entanto, originar, dar nascimento a um regime político. Portanto, a existência real de um regime. A conquista de um novo território é sempre um problema. Porque o governante que chega ao poder pelo uso direto da violência, ele será sempre esse tirano ex defectu tituli. Todo o que nos resta saber é se nós podemos passar de um tirano ex defectu tituli para um governante legal. E aí nós chegamos no Coluccio Salutati, que é o último porto, enfim, dessa minha pequena caminhada com vocês. Ele também escreveu um livro, De Tirando também. Então vejam que eu estou perseguindo um caminho que, na verdade, não tem nada de muito original. Refletir sobre a tirania, do núcleo da Idade Média até o Renascimento, é um dos grandes temas daqueles que se interessam pelo viver comum. E Salutati, ali na virada do século, também escreveu um De Tirando. E, a meu ver, e ao ver de muitos intérpretes, é o caso do Casale, um intérprete recente italiano, o livro é de um feroz realismo. Alguns dizem mesmo que o realismo político moderno nasce com esse livro. Eu não vou entrar nesse caso, mas nesse caso agora, o que interessa é que, partindo dessa nova perspectiva de Amadi, o que eu posso mostrar é que o chanceler se aproveita dos juristas como Bartolo e das críticas que ele fará a John of Salisbury para concluir um verdadeiro giro no estudo da tirania. E esse giro é o ponto de inflexão entre dois momentos da reflexão política. Momentos que só podem ser compreendidos se nós colocarmos em relevo, ao mesmo tempo, os elementos de continuidade com os pensadores anteriores e os de descontinuidade entre esses séculos. Salutati, com toda a ambiguidade da sua trajetória intelectual, eu disse para vocês, ele também tinha medo de Agostinho, então, depois com o Bruni, Fabrino, aí o pessoal fica com menos medo de Agostinho, Fica aí, o Tomás de Aquino aí não tinha medo nenhum, mas Agostinho Salutati ficava olhando para o céu, preocupado ainda. Mas seja como for, Salutati, nessa ambiguidade toda, é a síntese perfeita, a meu ver, de um processo que culminou com o abandono dos paradigmas medievais a partir de uma virada que só pode ser compreendida justamente se nós renunciarmos a essa visão do Rankins sobre o que foi o humanismo italiano. Então, esse é meu ponto de chegada. Eu quero falar um pouquinho para não ficar apenas nisso, porque esse é o Tratatus de Tirano, não posso examiná-lo aqui na sua profundidade, ele contém 6 partes, e ele começa definindo o tirano para abordar depois a questão do tiranicídio. Em seguida, tem alguns debates que para nós hoje soam estranhos, que é sobre a morte de César, enfim, sobre Enéia. Isso hoje para nós, mas que diabo esse pessoal ficava discutindo a morte de César? Porque era fundamental saber se César fora um tirano ou um governante legítimo. Isso diz respeito, lembrem de Bartolo, se a forma de ocupação do poder define ou não a legalidade. Então, o que pode parecer, digamos, eu dizia antes, um exercício de retórica, é um belo exercício de retórico profundamente ancorado no tempo e na formação do pensamento. Usar a imagem de César é uma maneira de fazer convergir pensamentos e discutir a noção mesma do poder, da violência, da legalidade, enfim, uma série de noções que vão convergir na tomada de poder por César. Então, não nos equivoquemos, eles não estão perdendo o foco. Ao contrário, eles estão produzindo o foco numa figura histórica
que nesse sentido é inconteste. Em que sentido? Nós temos fontes o suficiente. É como se eles dissessem isso. Nós podemos debater César porque tem jeito de conhecer. Não só dos seus escritos, como dos escritos sobre ele e dos escritos sobre o seu período. Né? E é disso que vai se servir, então, né, o nosso Salutati. Por quê? Se ele segue Bartolus na primeira parte do seu tratado, embora ele não cite, né, mas isso no Renascimento, gente, nós estamos muito acostumados assim, da nota ao pé de página. Se você viu pela janela alguma coisa, você tem que dizer: vi um passarinho pela janela no dia tal, a tal hora. Né? Isso para o autor do Renascimento não interessa. Né? Assim, até porque, cá entre nós, ele não esconde o Bartolus. Qualquer um da época identificava que ele estava falando de Bartolus. Simplesmente, né, eram outros códigos de escrita. Né? Mas, portanto, ele, sem citar diretamente, ele estuda o tema do tiranicídio, né, mostrando que ele era fundamental e que isso ajudava a definir a tirania. E é por isso que eu preciso de saber, pela via jurídica, o que é um tirano. Veja que coisa interessante. Né? Anteriormente, fizera-se o contrário. Ia-se para trás, para a via moral, para definir o tirano. O que o Salutati faz de muito curioso é que, no lugar de regredir a via grega, como que é o Rankins, ele regride ao contrário, ao debate jurídico. Essa escolha não tem nada, digamos assim, de gratuita. Quando ele situa o primeiro ponto para definir a tirania no debate de um jurista, o que ele está fazendo? Saindo fora das águas de todos os manuais que ensinavam aos príncipes a serem bonzinhos para bem governar. Então, é uma estratégia muito refinada, né, de abandono do paradigma medieval, sem para precisar, digamos assim, né, combater, né, os medievais. Porque nessa briga ele sabe que ele vai perder. Em que sentido? No sentido retórico. Atacar diretamente um autor como Tomás de Aquino ou como Agostinho usando uma palavra meio fora de lugar, mas seria um suicídio literário. Ele seria imediatamente condenado. O que ele faz? Ele volta para o Bartolus, que é tido como uma autoridade, e vai discutir o tiranicídio para quê? Para definir, né, a tirania. Né? Ora, alguns intérpretes já colocaram em dúvida se havia, qual era a natureza da relação entre esses dois escritores, uma vez que Salutati não cita seu predecessor. Eu não acho que isso seja tão importante assim. De fato, né, ele, enfim, aí um trabalho histórico mais detalhado já mostrou que, né, feito, né, com um autor chamado, né, Laurent Bagioni, que de fato, em 1385, né, o Salutati cita sim Bartolo. Mas para nós hoje, esse aspecto, esse detalhe, digamos assim, que prova que ele conhecia Bartolo, é desnecessário. Né? Até porque é impossível um homem político da sua qualidade não conhecer Bartolus. Então, digamos, é gostoso quando a gente acha, né, a prova, né, a gente se sente mais calmo, mas a gente pode também intuitivamente dizer, não tem como, é claro que ele conhecia. O que ele fala ali só pode ser do Bartolus, não tem outro jeito dele ter tirado. Então a carta nos ajuda, mas de fato, né, não é ela que nos garante essa relação. O que é importante é que esse tratado, que começa de maneira bastante tradicional, lembrando algumas definições da tirania em textos da antiguidade, né, e lembrando ao leitor que não havia um significado único que tivesse preservado ao longo dos séculos, permite ele dizer o seguinte: quando os reis começaram a governar de forma opressiva, né, o nome de tirano foi confinado aos que abusavam de seu poder tiranicamente. O desafio inicial é encontrar uma definição, como eu disse. Então, ele faz esse pulo. E no decorrer, né, desse pulo, né, é que ele consegue, né, digamos assim, mostrar claramente, né, o que é um tirano. E ele conclui: um tirano é tanto o que usurpa um governo, não tendo título legal para isso, ou alguém que governa de forma violenta e injusta, ou não observa a lei e a equidade. É uma maravilha de definição, porque ele faz todo o percurso argumentativo, né, que o levara a esse ponto. Ressoa o pensamento de Bartolus, ressoa as oposições, né, morais, mas nós nos enganaríamos se pensássemos que se trata de um debate em torno de abstrações.
Com o enfraquecimento do Império e a crise da Igreja Católica, as cidades italianas passaram a ser governadas por senhores com bases legais extremamente frágeis. Muitas delas ficaram nas mãos dos tiranos ou de atores políticos que as tomaram pela força. Estudar a tirania para um homem que se ocupava com a política externa da sua cidade, é preciso lembrar que né, nós estamos falando de um autor, mas de um autor que faz política no dia a dia. Né? Ele é o chanceler de Florença, que é um cargo altíssimo. Estudar a tirania para ele, né, era um imperativo que transcendia o seu gosto pelas letras clássicas. Salutati conhecia as distinções feitas pelos juristas entre os vários tipos de tirano, mas prefere deixar de lado as muitas variantes propostas antes deles para se fixar numa oposição que eu chamaria binária. Logo no começo ainda, antes de tratar das espécies de tiranos expostos por Gregório, diz eles, parece que existe uma diferença fundamental entre dois tipos de tiranos, um por disposição e o outro em ato. Por que isso interessa? Porque se a sua observação fosse apenas moral, essa distinção não estaria lá. Porque o que o Rank está procurando é que, como se fossem tiranos por disposição, em hábito. Esse é o caminho para a ética das virtudes. Mas vejam aqui, ele diz, dois tipos, um por disposição e outro em ato. Em acto, não precisa ter um latim muito afiado. Né? É em hábito e em acto. Né? Ao ressaltar essa oposição, ele segue Bartolo ao apontar para o fato de que os juristas deviam se interessar apenas pelos tiranos em ato. Olha que coisa curiosa. A hora que ele precisa, ele volta para o jurista que havia dito o quê? Pessoal, presta atenção no que existe em ato. Ou seja, presta atenção na política concreta. Deixando para os moralistas e para os teólogos os que eram tidos apenas como tiranos em hábito. E, ao mesmo tempo, Salutati insiste, né, não tanto na separação do moralista e do jurista, mas nesse movimento em direção à política. O texto assim, de Salutati se mostra, desde o começo, né, de uma guinada para um pensamento plenamente político. Seu ponto de chegada é assim, né, em torno do nosso objeto. Ele diz, acredito que foi suficientemente demonstrado que qualquer um que se torne um tirano pode legalmente ser objeto de uma resistência, não somente por parte do povo, mas também por indivíduos, e que tal monstro pode ser derrubado pela força e até assassinado. E aí, como inimigo público, nós fazemos o giro e reencontramos nosso ponto de partida, que é John of Salisbury. Só que agora nós reencontramos num pensamento, né, totalmente inscrito no seu tempo e inscrito na política. Não cabe a Salutati negar a existência de uma lei divina. Isso nós vamos ter que esperar alguns séculos para que o direito divino seja, digamos assim, se não banido, pelo menos fortemente atacado. Né? Essa é a grande astúcia dos humanistas. É que eles sabem que muitas vezes é preciso um caminho sinuoso para recolocar a política em andamento. E é isso que Salutati fez. Ele contorna, ele negocia com o passado, negocia com a visão moral, adota a visão jurídica para reinstaurar a política, né, no seio mesmo do seu pensamento. E é por isso que eu, né, voltando e já encerrando, né, acho que o livro do Rank é maravilhoso, né, todos têm muito a ganhar para quem quiser conhecer, mas eu acho que eu não concordo com a tese dele. Então, terminando, eu queria realmente agradecer demais a atenção de vocês, né, espero que tenha sido de alguma utilidade essa breve apresentação. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Obrigado, Fabrina. Obrigado, né, Rafael, a Mari, ao Luiz, meu parceiro, né, Luiz? Vou te atormentar essa semana. Você está com essa cara boa, você vai ver quem está te esperando. Gente, muito obrigado. Era isso que eu estou, evidentemente, totalmente disposto e aberto e feliz de poder conversar com vocês. Muito obrigado. A gente passa para a Fabrina, pois a quem eu agradeço, agradeço mais uma vez pela sugestão e torno a dizer que sem Fabrina, o Newton tem toda a razão, sem Fabrina esse projeto não poderia ter
acontecido também, né? Então, muito obrigado, Fabrina, com você. Obrigada, Renato. Bom, eu queria agradecer também, né, assim, a essa parceria, né, assim, você ter aceito essa sugestão inicialmente, porque essa já era uma conversa, como o Newton falou, antiga, né, assim, o Newton, eu já tinha falado com o Newton da importância do livro dele, né, assim, de como seria necessário uma segunda edição dessa obra, né, e, assim, a própria desde 2001 a gente não tinha nenhum indício de que ela sairia novamente. Então você, quando aceitou fazer, né, assim, está sendo um grande presente para mim também, né, assim, participar do livro, escrever o prefácio, então foi realmente muito super gratificante, né, tá fazendo parte do livro de alguma forma, porque o Newton faz parte da minha trajetória acadêmica, né, assim, então eu fiz pós-doutorado com ele, mudei de tema também por conta desse livro, antes eu estudava Erasmo de Roterdã, e quando eu conheci Newton, quando eu conheci o próprio livro, eu tive a ideia de começar a me deter mais nas pesquisas em relação ao Quattrocento e, sobretudo, em relação a Leonardo Bruni. Então, assim, o Newton acaba sendo responsável também pela minha mudança de carreira, né? Então, é uma honra para mim estar fazendo parte dessa obra, dessa segunda edição, e eu queria também que os meus alunos pudessem ler, porque é uma obra que já está esgotada há muito tempo, e ninguém mais tinha acesso, essa obra só era vinculada em cópias, em PDFs, de partes que a gente conseguia circular. Então, o seu trabalho como editor está sendo fundamental aí para que as novas gerações também tenham conhecimento do Quattrocento e de autores como Leonardo Bruni, como Salutati, como Alberti, como Petrarca, né? Assim, o Newton, além de uma belíssima obra, ele traz traduções também. Era esse o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, né? Assim, as traduções que o Newton faz são pioneiras, né, nas traduções para o português, de obras fundamentais, então, eu pelo menos tive contato com boa parte dessas obras, com as traduções do Newton, porque são obras difíceis da gente ter acesso. Salutati e Bruni, eu só tive contato quando fui fazer o pós-doc na Itália, as obras na íntegra, né? Então, acho que circular mais, né, assim, esses textos é de uma fundamental relevância para quem está começando ou para quem quer dar continuidade aos seus estudos sobre o Quattrocento. Então, assim, acho que um dos pontos fundamentais que o Newton traz é justamente essa questão da tradução, e como ele bem disse, né, começando a fala, é firmar um campo, né, assim, o Newton defende a existência de um republicanismo no Quattrocento, que é fundamental, né, e contra teses bastante, contra autores bastante, né, que têm bastante peso, como o próprio Rankins, que ele acabou de falar. Então, o Newton firma um campo em 2001, e esse campo, sendo reafirmado agora, se torna mais importante ainda, né? Então, essa é uma questão que eu queria até fazer para o Newton no final, porque a gente está aqui há mais de 20 anos, né, desse segundo lançamento, e o Rankins escreveu muitos textos nesse intervalo, exatamente, né, assim, indo na contramão do que o próprio Newton coloca, né, assim, nessa questão principalmente sobre a questão do republicanismo, que ele desconsidera nesses autores, e, sobretudo, enfatizando um peso retórico nesses textos e desqualificando a importância da política nesses textos retóricos. Ele separa os campos aí, assim, de uma maneira fundamental. E o Newton já levanta essas questões em 2001. E agora, com a sua fala, né, ele reitera que, né, assim, isso, na verdade, é um grande equívoco, né, assim, o que é muito estranho para a gente, porque o Rankins é um dos principais autores atualmente que pesquisam esse campo, pesquisam esses autores, assim, ele publica muitos textos sobre isso, sobre Bruni, traduziu Bruni. Então, para a gente, realmente é espantoso, né, como, né, eles mantêm essa posição.
Então, quando o Newton me sugeriu até a leitura do último livro do Rankins, quando eu comecei a ler, eu falei, bom, será que ele vai fazer um meio termo agora nas questões? Assim, ele tira um pouco do peso da retórica, dá mais ênfase no republicanismo, e realmente não, isso não acontece, né? Assim, ele acaba reafirmando vários pontos que ele já tinha dito, né, nos textos anteriores, e sobretudo aí nos textos de 2001, 2004, ele tem uma coletânea importante, que é sobre humanismo cívico, em 2004, em que ele ele organiza essa coletânea basicamente para bater no Rankins, né? no Hans Baron, o que é um grande... que ele realmente ele reúne uma vastidão de autores super de grande relevância no campo, mas que acabam... ninguém consegue muito descortinar, né? Assim, tirar o peso do Baron em relação a essa análise de ruptura, né? Porque quando a gente estuda Saltati, Bruni, que são textos que eu conheço um pouco melhor, é muito difícil da gente não ver os momentos em que eles rompem com a tradição medieval. Assim, é muito claro isso nos textos. A forma como eles usam a retórica, o Newton indicou muito bem aqui, né, é um uso político da retórica. É claro que o Bruni quer convencer, obviamente, né, assim, os seus concidadãos de que Florença tem um lugar de destaque, sim, né, tanto na cultura quanto na política, mas também existe dados ali, ferramentas teóricas que são fundamentais. Assim, o Bruni já traz uma defesa do governo misto, por exemplo, que é bastante relevante nesse momento. Então, eu acho o texto do Newton muito atual, né, assim, ele realmente firma um campo, reafirma o seu posicionamento. O Newton não mexeu no texto, e eu acho, sinceramente, que não precisa, porque é um texto muito, muito bem escrito, extremamente gostoso de ler. O Newton tem essa facilidade na linguagem que a gente brinca, né? Os orientandos dele brincam entre si, que chega a ser irritante, como alguém consegue falar coisas tão difíceis e profundas de uma maneira tão simples, né? Assim, parece fácil quando ele fala dos textos, você vai ler e é sempre muito árido aquela discussão, né? Discussão filosófica, política. Então, o Newton tem esse mérito da retórica, usar a retórica a seu favor, né? não contra ele. Eu acho que a questão da obra estar esgotada há muito tempo foi uma grande ideia, né, da gente realmente fazer essa nova edição. Meus alunos cobram muito isso, já me pediam isso há muito tempo. É uma obra interdisciplinar, o que eu acho muito bacana. Então, os alunos na história leem, os alunos de filosofia do Newton conhecem bem, né, os alunos de ciência política, né, do Luiz e de outros campos, nas letras também, o Newton é muito conhecido, né? Então, eu acho que esse ponto interdisciplinar é fundamental para que a gente possa realmente ter um volume de peso para essa discussão. Bom, em relação aos conceitos, que eu acho que o Newton já traz em 2001, né, os conceitos de liberdade, participação cívica, vida ativa, e principalmente da preponderância da vida ativa sobre a vida contemplativa, assim, nessa esteira que ele desenvolve a partir do Hans Baron, que publica o seu livro nos anos 50, é fundamental para que ele demarque de que lado ele está nessa discussão, porque o que eu queria ressaltar um pouco aqui é que nesses 20 anos, o lado que defende a ideia de uma continuidade vem ganhando muito mais espaço do que os autores que defendem essa linha de ruptura. Então, se a gente pensar, né, na trajetória que vem do Rankins, né, para cá, é um volume de textos muito grande que traz essa questão da continuidade e da retórica como um ponto fundamental aí nessa discussão. E os autores que colocam a ruptura como ponto central, eles vêm perdendo um pouco de terreno nesse debate. Então, da publicação do Ronald Witt, por exemplo, de 84 para cá, a gente não tem tantas obras assim que ressaltem essa ideia da ruptura. Por isso que eu acho, mais uma vez,
que é importante essa segunda edição do Newton e também da publicação de outros textos que reforcem essa discussão, principalmente através da divulgação das obras de Bruni, Salutati. Tem várias traduções sendo feitas, publicadas. No Brasil, o campo expandiu profundamente a partir da obra do Newton, então a gente tem teses, dissertações na história, na letras, na filosofia, exatamente sobre isso, e que citam o Newton como... Então, isso é realmente fundamental para o Brasil, né, para os estudiosos no Brasil. E as novas gerações, eu acho que vão aproveitar bastante essa segunda edição, que eu acredito que será muito bem aceita nas universidades e vai reforçar esse campo de pesquisa multidisciplinar em que o Newton acessa. E eu queria só destacar, né, assim, a partir da fala do Newton, é que realmente, né, como ele faz esse paralelo em relação ao Rankes, né, do livro escrito por ele sobre virtude política em 2020. Então eu aproveito para fazer uma pergunta para o Newton, né, assim, já que vocês acabaram de me dizer que não tem tantas perguntas inscritas, né, assim, se ele sabe por quê, se o Newton faz uma ideia de por que essa defesa, essa não defesa da existência de um republicanismo no Quattrocento vem ganhando tanto espaço ali. Então eu trouxe uma citação do Bruni, né, em que está justamente em uma das obras que o Newton fala bastante no texto, que é o Elogio da Cidade de Florença, e principalmente em que ele traz aqui, que é a Laudatio, em que ele traz a questão da fundação. Então, Bruni diz o seguinte: no tempo em que Florença foi fundada, a cidade de Roma florescia grandemente em poder, liberdade, gênio, e especialmente era habitada por grandes cidadãos. Depois, porém, da República ter caído nas mãos de um só, aquelas mentes brilhantes, como diz Tácito, desapareceram. Agora é de suma importância saber se essa colônia foi fundada numa época menos digna, quando todas as virtudes e nobreza de Roma tinham sido destruídas. Nada de grande ou egrégio poderia surgir daqueles que deixaram a cidade. Então, faz parte de uma citação do Bruni, do parágrafo 41 do Elogio da Cidade de Florença. Então, assim, na Laudatio, por exemplo, de Bruni, está expressa de forma contundente essa inflexão no pensamento histórico florentino, que passa a situar a fundação de Florença ainda na fase republicana. Tá. Então, só para retomar aqui o ponto, eu li uma parte do texto do Bruni, né, assim, onde ele firma uma posição bastante clara em relação à questão da fundação de Florença, e que é um tema em que ele se destaca da tradição medieval, sobretudo, né, assim, dos historiadores medievais que diziam que a fundação de Florença fazia parte da Roma imperial. Então ele é bem claro quando ele coloca esse ponto no texto, para destacar algumas questões fundamentais, né? Assim, então, se Florença é herdeira de Roma, cabe a ela lutar por manter viva a libertas e a igualdade por meio de suas instituições políticas e pelo governo das leis. Por isso, os principais elementos do pensamento republicano, como a liberdade e a igualdade, bem como a ideia de governo das leis, estão presentes em Bruni já. Então, esses pontos são fundamentais, o Newton já destaca, né, assim, essas questões no texto dele. Agora, o que eu queria destacar é que, além desses elementos, aqui temos um lance bastante convincente do humanista, né? Não interessa muito a ele, por isso a questão, né, da oposição com Rankes, que eu faço coro aqui ao Newton, não interessa muito a Bruni se Florença é mesmo herdeira de Roma, porque teria sido fundada no período republicano e não no período imperial. Bruni não tenta provar esse argumento histórico como tentara antes Coluccio Salutati, por exemplo, em sua invectiva.
O que interessa a Bruni é a força persuasiva do argumento, e este argumento só é convincente porque ele é perfeitamente verossímil, né, para os florentinos que leem Bruni. Assim, após Bruni elogiar os benefícios da localização de Florença, e aí ele inverte, né, o plano da fonte grega que ele usa, que é o Panatenaico de Hélio Oristides, a beleza dos seus prédios públicos, ressaltando, né, a beleza dos prédios públicos, a harmonia e a perfeição das ruas, a higiene da cidade, o encantamento que ela provoca a todos que a visitam. Ele passa para a análise do impacto de um fato histórico, que pode ser, sim, uma invenção, que é a fundação de Florença. O fato é que existe uma tradição republicana cultivada pela cidade e por seus cidadãos desde a antiguidade que precisa ser urgentemente retomada, seja para enfrentar adversários expansionistas como Milão, seja para manter o autogoverno frente às pretensões de reconquista do Sacro Império Romano Germânico. Então, a questão, se Bruni insiste ou não no argumento de que essa liberdade só é possível com a salvaguarda da participação cívica, que é um outro elemento que aparece muito fortemente no Orígenes, né? Proporcionada pelo sistema republicano, é imprescindível a resistência contra os seus inimigos e, sobretudo, contra a expansão milanesa. Então, o Bruni é bastante claro a esse respeito, quando ele faz um verdadeiro elogio a essa força, inclusive do exército florentino. Então, ele diz quem em toda a Itália poderia ser comparado àquele inimigo em poder e diligência? Ou quem resistiria aos esforços daquele cujo mero nome era motivo de terror para todos os mortais? Realmente, não apenas a Itália, mas os povos transalpinos também temiam sua fama. Essa é uma citação do capítulo, do parágrafo 70 da Laudácio. Então, assim, é só para destacar que, nesse momento, é forjada, nessa primeira parte da obra, uma ideia que passa a ganhar cada vez mais amplitude, a hegemonia justa e quase natural de Florença sobre o resto da Itália. Este argumento é o que talvez mais se repita ao longo do texto. No primeiro momento, ele aparece nas partes iniciais da Laudácio, mas ele é repetido em vários outros momentos do texto. Então, assim, tem uma série de lugares em que isso aparece, como capítulo, parágrafo 25, parágrafo 34, e encontramos novamente na terceira parte, quando Florença é chamada pelos italianos para lutar contra o inimigo milanês e recuperar a sua superioridade de chefe da Itália. É por eles que essa cidade luta, diz Bruni, é por eles que ela obtém preponderância e glória. Então, assim, esse momento aqui que o Newton destaca muito bem, né, assim, nessa discussão, é fundamental como um momento de ruptura e em que esses humanistas e esses chanceleres, através de textos que são retóricos, esses textos também são políticos e firmam aí uma posição contra essa tradição medieval, stricto sensu, né? E, principalmente no caso de Bruni, contra toda a presença mítica, a presença dos astros, a presença dos deuses para se pensar essa história, para se pensar a cidade de Florença, que esse jogo de oposições está muito claro no texto, tanto na Laudácio quanto na história do povo florentino. Então, assim, a ruptura é muito clara, por isso que a gente não entende, né, questões como essas postas por Rankins e os seus seguidores até então. Por isso que a minha pergunta para o Newton nesse final é por que você acha, Newton, que esse debate ainda ganha tanta força, né, justamente nessa área, né, assim, na ideia de uma continuidade e também numa ideia de que esses textos são meramente retóricos, sem que isso tenha um peso histórico ou um peso político nesse momento. Queria te agradecer por essa obra que marcou aí a minha trajetória, assim como marcou a trajetória de muitos pesquisadores que hoje estão nessa área por sua causa, e que venham outras tantas para que possam nos instruir, né, com a sua erudição e com a sua bela escrita, né, assim, muito obrigada, e que daqui a pouco essa sua segunda edição também custe R$500 por aí, como a gente sabe bem.
Muito obrigada. Muito obrigado, Fabrina. Passo para o professor. Muitíssimo obrigado, Fabrina, pelas suas observações. Bom, a gente tem conversado, tem lido um ao outro, então assim, eu estou em pleno acordo com você. E eu também fico um pouco perturbado com isso, com essa insistência. Eu não vou dizer que eu tenho uma resposta. Eu não vou dizer que eu tenha uma resposta acabada a essa questão, mas eu confesso que eu refleti um pouquinho sobre ela, que ela me perturba um pouco. Porque, como você disse, quando a gente vai para os textos e serenamente lê os autores, parece tão complicada interpretar isso, por exemplo, como uma formação de uma virtude cívica sem política, quer dizer, me perturba isso também. Eu confesso que a leitura desse último livro do Orwell me perturbou muito. Aí eu vou fazer duas hipóteses aqui, que são um pouco, talvez, claro, eu não escreveria um artigo sobre isso, mas nós estamos, né, numa atividade, né, do Núcleo de Estudos Republicanos, então eu vou, né, uma conversa em relação a uma questão. Eu acho que, talvez, de uma forma mais geral, talvez a gente possa pensar no impacto, digamos assim, do progresso da filosofia analítica nas universidades americanas. Qual foi o impacto disso no terreno metodológico? Ou seja, de que maneira passou-se a ler textos depois da grande revolução que foi a escola de Cambridge. Quer dizer, ali, né, o autor que estava por trás, ele era Wittgenstein. Isso, né, não estou dizendo nada demais, isso é o normal, digamos, todos em pé. Mas eu acho que depois dessa presença de Wittgenstein, uma certa forma da filosofia analítica, mais vinculada, digamos assim, ao descortinamento dos sentidos das proposições, isoladas nelas mesmas, passou paulatinamente a ganhar força. Com isso, né, digamos assim, o descrédito da retórica aumentou. Porque uma certa filosofia analítica, né, recusa, de fato, a retórica, né, ou lê proposições supostamente retóricas a partir, né, de um certo ponto de vista. Então, eu acho que isso, digamos assim, impactou não só o ranking, mas eu acho que impactou a história das ideias praticada em grande medida em algumas ou nas principais universidades americanas. Isso é uma hipótese, é claro que isso teria que ser seguido de uma demonstração a partir, por exemplo, das revistas, né? É uma hipótese. Agora, há um segundo aspecto que eu acho que eu chamaria aqui um pouco atrevidamente uma espécie de inconsciente metodológico. O que é um inconsciente metodológico? É porque todos esses autores dos quais nós estamos falando, que são grandes acadêmicos, é por isso que perturba, são grandes eruditos, eles têm escondido, não é a palavra, mas têm inconsciente uma noção da política. E essa noção está fundada numa certa tradição que olha a política de um determinado ponto de vista. Né? Eu estou me referindo a uma maneira, né, da tradição liberal de pensar a política. Isso eu acho que interfere nesse nível que eu estou chamando de inconsciente metodológico, né, que sem aflorar nas análises de forma muito direta, interfere o tempo todo. Ou seja, há uma certa concepção da política que não é discutida, que não é posta à prova, que é tomada como evidência, né, e que está por trás dessas análises. Então, eu acho que tem uma dupla combinação. Do ponto de vista consciente metodológico, eu acho que a filosofia analítica tem um peso, né, nos últimos anos, na maneira como a história das ideias tem sido feita. E do ponto de vista que eu chamei da inconsciente metodológico, eu acho que a concepção liberal de política tem um peso na maneira como se vê o passado. E é por isso que você lê o Bruni, quando você faz, se você retalhar, tirar o Bruni de Florença e for ler argumento por argumento, ou como costumam fazer os analíticos, né, argumento contra argumento, né, isso não funciona muito bem. Porque, evidentemente, no campo da retórica, digamos assim, os argumentos eles não batem, né, um contra o outro do ponto de vista estritamente lógico. Justamente porque a retórica permite uma mediação conceitual de outra natureza do que aquela da análise, né, estrito sensu
feito pelos filósofos analíticos. E eu acho que assim, são esses dois níveis que eu penso que interferem. Porque quando aflora algum argumento nesses autores, digamos, de caráter político ou né, mais pessoais do ponto de vista metodológico, eu acho que é aí que eles se traem. Quer dizer, assim, algumas vezes eu leio assim, como um acadêmico liberal, analítico americano lê um humanista. O problema é que essas duas tradições, justamente, elas estão uma origem de tradições do pensamento político moderno e contemporâneo diferentes. Esse é que é o ponto. Né? Quer dizer, o problema é que o humanismo cívico está na origem das tradições e das matrizes, se quisermos, republicanas e não da matriz liberal. Agora, claro que essas matrizes elas têm muito ponto em comum, né? Mas elas não são a mesma matriz. A matriz liberal e a matriz republicana, e as matrizes republicanas, são diferentes. E isso eu acho que esses autores, esses estudiosos, não levam em conta. Eles não assumem isso. E é isso que eu chamo de inconsciente metodológico, que aflora no texto sem que, né, a consciência metodológica ela age aí na ideia de que toda filosofia é uma disputa lógica sobre argumentos. Quando você vai para o humanismo cívico, é evidente que o humanismo cívico não é uma disputa lógica sobre argumentos, como a política, né, não é uma disputa lógica sobre os argumentos. Né? Porque se assim fosse, talvez até o mundo fosse melhor, mas o mundo não é esse. E esses autores, né, isso que você citou do Bruni, nós estamos falando de gente que fazia filosofia política e política. Sabiam muito bem de que a disputa política tem outras, né, componentes. Eles não estão ali de, agora é brincadeira, mas eles não estão ali de brincadeira. Né? São pessoas que têm profundo conhecimento da política, como aconselhava Bartolo de Saxo-Ferrato, tirando em ato. Esse que interessa. E é isso que Salutati pega. Ele fala, tá bom, tem os tirando lá, por ato, não é gente boa, mas eu quero saber quem é tirano mesmo, em ato. É esse que interessa com a filosofia política. E é isso que o Salutati faz. Ele não está preocupado com os tiranos que têm mau caráter. Ele está preocupado com os tiranos que exercem a violência efetiva. É esse que tem que ser combatido. Quer dizer, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que eu fico muito perturbado também, Fábio, como você. Não, respondeu, tá ótimo, porque realmente eu estava vendo o livro há pouco tempo, por indicação sua, justamente para o capítulo que eu estou escrevendo, e realmente tem toda essa importância, né? Assim, oi. Tá. Não, Nilton, mas é ótimo. Realmente é uma questão que eu queria colocar para você, justamente nesses 20 anos, como é que isso ainda se mantém, né? E revendo a bibliografia mais atual sobre republicanismo, né? Assim, sobre a ideia de continuidade ou ruptura, a maior parte segue essa ideia dos textos que contra republicanismo, né? Contra a ideia de uma ruptura. Então, os textos mais atuais vão numa tendência diversa, por isso que eu queria te fazer essa questão, te agradeço pela... Eu que agradeço, imagina. Bom, deixa eu desligar e ligar aqui de novo. Eu vou passar a palavra, então, agora para o Rafael, que vai ler as perguntas do YouTube, não é isso, Rafael? Bom, liguei e desliguei a câmera, espero que aconteça tudo direitinho aqui. Nilton, selecionei 4 perguntas para você que apareceram no YouTube. Primeira do Zé Martins, que gostaria que você explorasse um pouco mais a questão das rupturas e continuidades entre o pensamento político do Renascimento e o pensamento político medieval. Não. Vamos lá de novo. Agora foi? Foi, né? Entre o pensamento político do Renascimento e o pensamento político medieval, né? Rupturas e continuidades, notadamente sobre a questão de uma possível ruptura do renascimento político em relação ao aristotelismo político medieval. Essa foi a pergunta do Zé Martins. A pergunta da Lívia Braz é sobre qual seria a intenção do Rankins ao tentar tirar ou negar
essa dimensão política dos textos humanistas. O Marcelo Marim fez uma série de perguntas, das quais eu tive que retirar apenas 2, né, para que a gente não passasse aqui do tempo. Ele pede para que você comente um pouco sobre Francesco Guicciardini, né, italiano. Ele entende que isso auxiliaria até no debate com as proposições que a Fabrina fez aqui. E uma outra pergunta dele é se o caráter acadêmico do seu trabalho, aqui eu estou citando com aspas mesmo, nos mostra a importância do imponderável, do acaso, ou seja, da fortuna como elemento a ser considerado na política. E se é possível pensar nisso sem anacronismo. Não sei se conseguiu pegar tudo aí. Sim, sim, eu estou escrevendo aqui. Bom, primeira questão, meu querido amigo, eu acho que você que deveria, você é grande especialista no aristotelismo, Antônio, muito obrigado pela sua presença, pela sua pergunta, eu acho que você daria uma resposta melhor do que a minha, né? Porque, de fato, né, o Antônio é professor, nosso amigo, nosso colega, e que tem trabalhado justamente nesse percurso do aristotelismo, né? E a grande questão, e só para quem não o conhece, né, é que o que o Antônio está mostrando é que tem vários percursos, ou seja, não há apenas um percurso da Idade Média em direção ao Renascimento. Há vários. Ou seja, a gente pode fazer, como eu fiz hoje, pela tirania, como eu poderia ter feito um outro percurso, que seria o percurso da noção mesmo de monarquia. Como é que ela vem do interior, né, da tradição medieval, sofre o impacto da leitura dos textos na tradução do Moerbeck, como é que ela penetra no século XV. Então, acho que você tem toda a razão em dizer que há um percurso do aristotelismo que não é o mesmo, né, digamos assim, nem nos mesmos temas e nem com a mesma intensidade. Agora, eu acho que, num certo sentido, o aristotelismo do Bruni, quando ele traduz, acho que é de 421, né, as obras de Aristóteles políticas, ele, na verdade, o que ele faz? Ele vai ressaltar o caráter tanto da moralidade grega quanto da política grega sem as considerações de Tomás, sem a moralidade estrita cristã. O que a gente não pode confundir é que Bruni, como todos os humanistas, eram cristãos, católicos. O que cá entre nós, hein, gente? No século XV italiano não queria dizer muita coisa, hein? Do ponto de vista dos costumes, isso aí, digamos, não era muito difícil de ser, né, católico nessa Itália. Mas eles são católicos. Isso não é, quer dizer, não há, né, digamos, reivindicação de um laicismo. Agora, o que eu acho, né, é que justamente o aristotelismo do Bruni pode ser um aristotelismo sem a intervenção, né, do Tomás. Né? Tanto é que, se a gente reparar, ele nunca cita Tomás. Tem um ou dois textos do Bruni só em que aparece, mas muito ligeiramente. Tudo se passa como se Tomás não tivesse de ser considerado. E eu acho que é essa a novidade de um aristotelismo, que não é anti-Aristóteles, mas que suprime a primeira parte do meu argumento. Quer dizer, eu não tenho que levar em conta um aristotelismo marcado por uma apropriação, né, de uma moralidade cristã. Eu posso, sem curto-circuitar, né, eu posso voltar ao Aristóteles para tentar entender como ele pensa a política. Então, agora, você apontou para a gente um outro caminho riquíssimo que eu acredito, então, que vai, no entanto, na direção do meu argumento. Né? Quer dizer, o Aristóteles do Moerbeck e aquele Aristóteles que vai ser lido no século XII, XIII em particular, não é o Aristóteles do século XV. E é por isso que tem que ser retraduzido. Não só porque as traduções do Moerbeck são literais, são difíceis, né? Você trabalhou com elas, eu também, acho que outras pessoas, mas é que elas têm, digamos assim, isso que eu chamei do inconsciente metodológico do Ranks, elas também são marcadas por esse inconsciente da teologia cristã. Então, muitos termos são alterados, né? Não por desconhecimento, né? Mas muitas vezes por isso que eu chamei de inconsciente metodológico. Então, acho que há um aristotelismo do século XV que, a meu ver,
vai na direção da tese que eu tentei apresentar hoje. A intenção do Rankins, né, foi o que eu tentei mostrar para a Fabrini. Eu acho que, né, é um autor contemporâneo, está vivíssimo, espero que continue muito vivo para continuar dirigindo as coleções, mas que tem essas duas marcas. A marca da entrada da filosofia analítica na história das ideias, sobretudo as universidades americanas, e esse inconsciente metodológico liberal que impacta a noção de política. Quanto à entrada, à ideia do Guicciardini, o Guicciardini está um século depois, né? Então é um século já plenamente político, então já não nos ajuda tanto, né? Porque aí na companhia do Maquiavel, aí já é digamos assim, um século em que a filosofia política já tinha ganho, né, digamos, suas cartas de nobreza. Né? Já está muito claro que são pensadores políticos, e mesmo aqueles que são menos conhecidos, como Donato Janoc, são todos pensadores reconhecidos como pensadores políticos. Eu acho que o debate, né, que eu e Fabrício estavam, né, lembrando e trazendo, é um debate mais circunscrito ao século XIV e XV, nessa passagem. Né? Quanto à questão da contingência, aí eu acho que tem, aí como eu mesmo estou falando de inconsciente metodológico, aí tem algo que eu incorporo, mas aí é uma tomada de posição filosófica que eu levo a cabo, né, quer dizer, de não acreditar numa compreensão necessitarista da política. Isso me afasta tanto das teorias da história do século XIX, quanto de algumas correntes contemporâneas, né, um pouco a la Rational Choice, né, mas e outras também, que acreditam que é possível circunscrever a política num campo de determinações estritas. Então, você tem toda a razão, você viu com muita pertinência, eu te agradeço. De fato, eu incorporo sempre a noção de contingência na política. Isso que eu chamei de inconsciente é que, bom, de onde que eu, na minha formação, retiro isso? Da maneira como Lefort leu o Maquiavel. Né? Então, é uma tomada de posição né, da interpretação de Maquiavel que eu acredito que está em Maquiavel. Mas eu costumo levar, você tem toda a razão, essa percepção da política para outros campos. Né? E assim, se eu estou falando de inconsciente metodológico, certamente essa compreensão da política como uma ação humana que incorpora necessariamente a contingência acaba aflorando quando eu vou ler um outro autor, quando eu vou ler um outro contexto. Você tem toda a razão, é isso mesmo. Você matou uma boa charada. É uma tomada de posição, né, eu consigo identificá-la até onde eu posso, né, nessa minha formação, mas eu a incorporo realmente como um modo de ver. É uma maneira, assim como o Rankins incorporou uma leitura liberal, só que ele não explicita essa leitura. O que eu procuro fazer é me policiar. E quando aparece o sintoma da contingência, né, é relocalizá-lo, né, na consciência que isso significa uma certa maneira de compreender a política, que me afasta de autores e de outras correntes. Não sei se respondi a todos. Luiz, pode ir. Acho que Rafael tem mais perguntas para fazer? Nossa, não. Luiz, é com você. Tá, a gente já está aqui, né, 1h40, a gente organizou para ficar mais ou menos nesse tempo, 1h40, 1h50. Então, eu me permito fazer uma pergunta, um comentário. Primeiro, assim, parabéns à EDUF, né, antes de tudo, por ter encampado isso. O papel do Renato nesse processo está sendo fundamental. Nessa segunda edição, como a Fabrina lembrou, esgotada há muito tempo, uma referência sem igual, porque na grande maioria dos casos, nos estudiosos brasileiros, tanto os estudiosos que estão se iniciando no tema, quanto quem já tem larga experiência nisso, tem grande dificuldade em encontrar um texto base de referência sobre o humanismo, sobre os aspectos pré-renascentistas, do que a gente está acostumado a entender como renascimento, né, estritamente falando, no século XVI. E eu não posso deixar de destacar novamente os anexos, que são uma compilação de textos, enfim, traduzidos pelo Newton,
a partir de edições críticas. Se não me engano, é a edição do Garim, de parte são trechos selecionados que são fundamentais, são fontes primárias que nós não encontramos, muitas delas nós não encontramos em outras línguas mais conhecidas, né? Parte desses textos não há edições fáceis ou disponíveis nem em francês, nem em inglês. Mesmo a edição em italiano é muito difícil de se achar. E temos essa oportunidade aqui de estar usando nas nossas aulas para os nossos alunos, para os pesquisadores que estão se iniciando no tema, para os pesquisadores que já têm experiência no tema. Essa é uma oportunidade que eu não posso deixar de destacar. Claro, o livro me marcou muito, tem me marcado muito, e ao longo desse processo da segunda edição, eu retomei a ele várias vezes para reler e lembrei de coisas, enfim, eu fico muito feliz de ter encampado isso, e principalmente fico muito feliz do Newton ter topado essa segunda edição, né? E que também registro aqui, acho que posso falar com tranquilidade em nome de todo o laboratório de estudos republicanos, que a iniciativa, quem fincou o pé nisso, quem insistiu, quem correu atrás, foi a professora Fabrina Magalhães. Isso não há menor dúvida. Eu acho que eu passei o telefone do Renato para ela, mas não sei se eu vi muito mais além disso. Então, é um papel fundamental, não só porque é o campo dela, onde me atrevo a dizer, uma das grandes especialistas hoje no tema, e sabe da importância desse livro, né? Não só por isso, mas por reconhecer na EDUF essa oportunidade, né? Enfim, eu sou muito feliz. Não posso deixar de aproveitar a minha oportunidade nos últimos minutos aqui para perguntar para o Newton o que, Newton, que você espera, usando o mote, né, a oportunidade dessa segunda edição, o que você espera que possa ser desenvolvido nos estudos sobre humanismo, sobre Renascimento como um todo, nos próximos anos no Brasil? Você, né, com a sua vastíssima experiência nesse campo, já com tantas orientações, com tantas publicações, tantas pesquisas, congressos, eventos, uma carreira brilhante, claro. O que com essa experiência você consegue enxergar e imaginar pelos próximos 20 anos, quando o livro vai estar na sua 50ª edição? Tá, então, Luiz, muito obrigado. Muito obrigado pelas considerações generosíssimas, meu parceiro Luiz, minha parceira, né, Fabrina, porque a gente faz um monte de coisas, né, juntos, né? Então eu sou muito grato a vocês dois pela existência de vocês, pela generosidade. Você perguntou, né, primeiro das traduções, claro, foram traduções, né, primeiras, claro que eu sei que elas podem ter imperfeições, então a primeira coisa que eu acho que a Fabrina já está fazendo e outras pessoas, que é traduzir. Eu acho que é uma maneira de trazer, de solidificar uma tradução de estudos é trazer as fontes primárias. Então, eu acho que isso eu espero muito. E eu acho que, de fato, sabe, esse campo já decolou. A gente tem hoje, né, pessoas que traduzem como a Fabrina com altíssima qualidade, que estudam com altíssima qualidade, né? Então, assim, nesse sentido, né, eu acho que tomara que ele esteja totalmente ultrapassado nos próximos 20 anos, que isso será uma excelente notícia, né, de que a nossa comunidade, né, assim, continua pesquisando, continua, e eu acho que a nossa comunidade hoje tem excelentes valores, sabe? Eu sou muito otimista, sabe? Eu sou muito otimista, e depois nós temos conseguido fazer coisas juntos. Isso eu acho que é muito importante, é fundamental, inclusive no contexto universitário brasileiro, que nós sejamos, né, não só, claro, a amizade, mas também que nós sejamos capazes de fazer juntos. Criticar um, criticar outro, quer dizer, então, assim, né, ontem, Luiz, eu estava trabalhando no primeiro capítulo, um estudo que eu estou fazendo, porque você me deu uma sugestão no segundo, eu vou te submeter, sabe, porque eu falo, olha, talvez isso aqui fique melhor no primeiro, o que você acha? Eu acho que trabalhar junto é isso que eu espero, porque isso também solidifica, né, e dá raiz. Então, eu acho que, sabe, o que aconteceu até assim, né, no Brasil, nas universidades brasileiras aqui, que é fazer juntos, se encontrar, criticar, discutir, sugerir, né, eu acho que isso é que realmente permite que a gente tenha,
e eu acho que é algo que já tá se tornando visível, quer dizer, a gente vai se tornando também uma comunidade independente. Né? Em que eu estou chamando de independente? Nós temos as nossas hipóteses, nós colocamos à prova as nossas hipóteses. Né? Muitas delas, às vezes, não dão muito certo, mas é exatamente isso que se chama pesquisa. Se todas dessem certo, seria outra coisa. Né? Mas a gente faz com confiança, eu acho, cada vez maior, que nós somos uma comunidade capaz de levar a cabo essas discussões. A gente não precisa, digamos, entre aspas e sem aspas, de autorização de ninguém. Sabe? Eu me sinto, por exemplo, confiante de vir aqui falar mal da hipótese do Hunt's, né? Porque eu tenho vocês, que a comunidade existe. Né? Quer dizer, isso aqui não é porque eu nem conheço pessoalmente o Hunt's, não tem, pelo contrário, tenho grande admiração pelo trabalho dele, mas não é isso que está em questão. Mas também por que isso não está em questão? Porque tem uma comunidade, tem gente lendo junto, tem gente corrigindo, e hoje, se eu tivesse falado muita bobagem, né, teria sido corrigido. Quer dizer, acho que é isso que essa comunidade, né, estudiosa continue junto. Acho que, né, aí o laboratório, né, de vocês é fundamental. Né, eu gosto dessa designação, mesmo é isso, é laboratório para trabalhar, sentar, vamos passar a tarde juntos, vamos discutir texto, vamos ver o que sai, o que não sai. Eu acho que eu tenho muita confiança nisso, sabe? Em trabalho coletivo, em trabalho junto, em formação de comunidade. E a gente tem conseguido. Né? Então, espero, né, que a gente continue. E só tenho a agradecer. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer muitíssimo ao professor Milton, agradecer a Mariane, agradecer a Rafael, e também a professora Sabrina, sobretudo, e Luiz também. Uma aula dessas não é todo dia que a gente tem. Acho que, enfim, a EDUF também quero dizer que, na verdade, a EDUF tem que ter esse papel. Acho que as editoras universitárias têm que ter esse papel. A gente está tentando fechar a tradução do Bruno, ou as traduções do Bruno que a Fabrina vai fazer, ou está fazendo, ou já fez, né, Fabrina? Já fez. Já fez, então a gente vai... Então, eu acho que, quer dizer, sejam todos bem-vindos sempre, porque quando a gente tiver, enquanto a gente puder, acho que a gente pode ser um bom espaço também para divulgação de pessoas tão competentes e dedicadas. Então, muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, boa tarde. Obrigado.